E todo lar tem um lugar específico. Um lugar que eu aprendi a chamar de cemitério das decisões adiadas. Pode ser a gaveta de tralhas na cozinha. Pode ser aquela caixa no fundo do armário. Pode ser o canto da sua mesa de trabalho. Se você olhar lá agora, encontrará um manual de instruções de um liquidificador que você não tem mais. Encontrará 4 chaves que não abrem nenhuma porta que você conheça. Encontrará elásticos ressecados, baterias usadas que você não sabe se funcionam e recibos de compras feitas há 3 anos. Eu passei anos olhando para minha própria gaveta de tralhas e sentindo uma leve, mas persistente sensação de fracasso. Uma ansiedade de baixo nível. Eu pensava que isso era um problema de organização. Eu achava que era preguiça. O que eu não entendia, e o que eu quero revelar a você hoje, é que aquela gaveta não era um problema de organização. Era um sintoma. Aquela gaveta, aquela bagunça, era a manifestação física da minha paralisia mental. Cada objeto ali representava uma decisão que eu me recusei a tomar. Jogar fora? Guardar? Consertar? Eu não sabia. Então, eu adiei. Aquele espaço era um cemitério de ações não concluídas. O que eu descobri, e que é a promessa desta nossa conversa, é profundo. A sua bagunça física não é a causa pela qual a sua vida está parada. Ela é o reflexo de onde a sua vida parou. Nós pedimos a Deus que arrume a nossa vida, pedimos por prosperidade, pedimos por clareza, pedimos por paz. E Deus está pronto para nos dar tudo isso, mas Ele opera através de princípios. E o primeiro princípio é este: nada de bom, nada de novo, nada de concreto e divino nasce na confusão. Você precisa primeiro organizar a sua bagunça. Você precisa dar o primeiro passo, tomar a primeira decisão. E então, você observará com assombro Deus arrumar todo o resto da sua vida. Para entender por que isso funciona com tanta precisão, precisamos primeiro fazer um diagnóstico. Precisamos entender a anatomia da sua bagunça. O que eu aprendi com a psicologia humana é que um ambiente desordenado não é um pano de fundo neutro. Ele é um input sensorial ativo que está, neste exato momento, drenando os seus recursos mentais. Quando você entra no seu quarto e vê roupas amontoadas em uma cadeira, seu cérebro não vê apenas roupas. Ele vê uma lista de tarefas. Ele vê lavar, dobrar, guardar, passar. Quando você senta em sua mesa e ela está coberta de papéis, contas, livros abertos e xícaras de café, seu cérebro não vê trabalho. Ele vê ameaça. Ele vê caos. Psicologicamente, a desordem visual constante envia microsinais de perigo ao seu sistema nervoso. É um sinal de que a vida está fora de controle. O resultado? Seu corpo é mantido num estado crônico de estresse de baixo grau. Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, permanecem elevados. Você se sente cansado antes mesmo de começar o dia. Você sente irritabilidade, mas não sabe por quê. Você se sente ansioso e culpa o mundo lá fora, sem perceber que o mundo aqui dentro, em seu lar, é o que está gritando emergência para sua mente. Mas o efeito mais devastador não é o estresse. É algo que eu chamo de a tirania do caos. O seu cérebro odeia loops abertos. Ele odeia tarefas inacabadas. Cada item fora do lugar. Cada e-mail não lido em uma caixa de entrada com 10.000 mensagens. Cada arquivo perdido em uma área de trabalho digital bagunçada. É um loop aberto. O seu cérebro, tentando ser eficiente, registra dezenas, talvez centenas dessas tarefas pendentes toda vez que você olha ao redor. Isso gera um estado de sobrecarga cognitiva. Sua mente fica cheia. Não cheia de ideias, mas cheia de ruído. E qual é o resultado inevitável da sobrecarga cognitiva? Paralisia decisória. É aquela sensação de estar tão sobrecarregado que você não consegue decidir nem por onde começar. Você olha para a montanha de bagunça e, em vez de pegar uma pá, você senta no sofá e liga a televisão. Você olha para a sua agenda desorganizada, cheia de compromissos conflitantes ou, pior, completamente vazia, e se sente incapaz de marcar aquela reunião importante. Essa paralisia é a verdadeira pobreza que a bagunça cria. Não é que a bagunça por si só repele dinheiro, é que a bagunça, o estado mental que ela cria, torna você incapaz de tomar as decisões claras, focadas e corajosas que geram prosperidade. Como você pode esperar receber uma nova oportunidade de negócio se você não consegue nem encontrar o cartão de visitas que lhe deram na semana passada? Como você pode esperar que uma ideia de $1 milhão surja na sua mente se a sua mente está ocupada processando os 47 itens que estão na sua mesa agora? O caos físico é um vampiro de energia mental. Ele consome a sua largura de banda cognitiva. E sem essa largura de banda, você não tem espaço para criar, para planejar, para sonhar, para agir.
Eu precisei de anos para entender isso. Eu organizava e a bagunça voltava. Eu limpava e o caos retornava. Por quê? Porque eu estava tratando o sintoma e não a causa. A bagunça física não é o problema. A bagunça física é a solução que a sua mente encontrou para um problema muito mais profundo. A desorganização, em muitos casos, é um sintoma. É resistência emocional que se tornou matéria. Quando eu finalmente parei de olhar para os objetos e comecei a olhar para as emoções por trás deles, tudo mudou. Por que nós acumulamos? Por que guardamos roupas que não nos servem há 10 anos? Por que guardamos caixas vazias de eletrônicos caros? Por que mantemos pilhas de revistas velhas? A resposta, na maioria das vezes, é uma única palavra: medo. Medo de precisar um dia. Medo de não ter dinheiro para comprar de novo. Medo de desperdiçar. Medo de que o futuro seja pior que o presente. Isso é o que a psicologia chama de mentalidade de escassez. É a crença profunda de que não há o suficiente. Nunca há o suficiente. E por isso, eu preciso me agarrar a tudo que eu tenho, mesmo que seja lixo. Essa mentalidade de escassez é a raiz da acumulação. E aqui nós tocamos na raiz espiritual do problema. A mentalidade de escassez é, teologicamente, o oposto exato da fé. Fé é confiança. Fé é a crença radical na providência divina. Fé é saber que, mesmo que eu solte o que eu tenho na mão, o universo, Deus, me proverá o que eu preciso amanhã. A acumulação, a bagunça, é uma declaração física de desconfiança. Cada pilha de lixo no seu quarto é um monumento ao seu medo de escassez. Cada armário entulhado é um altar à sua falta de fé na abundância. Você está literalmente construindo uma fortaleza de lixo ao seu redor para se proteger de um futuro de escassez, que você mesmo está criando com o seu medo. Veja sua carteira, por exemplo. Abra agora. O que ela diz sobre você? Ela está cheia de recibos velhos, papéis amassados, notas de dinheiro dobradas de qualquer jeito. Uma carteira desorganizada não é apenas falta de tempo. Ela é um sinal de desrespeito e ansiedade em relação ao fluxo do dinheiro. Ela grita escassez. Ela grita, eu não sei lidar com isso. E se você não consegue lidar com R$100 em uma carteira, como você espera lidar com R$1 milhão em uma conta bancária? O seu mundo físico é um espelho. Ele está apenas mostrando a você em que você acredita. A bagunça não é preguiça. A bagunça é medo materializado. A bagunça é uma vida travada pela mentalidade de escassez. E enquanto você viver neste estado, você pode orar o quanto quiser. O canal para a prosperidade está bloqueado. Não por Deus, mas por você. A sua casa, o seu escritório, a sua mente estão cheios. Não há espaço para o novo. Não há espaço para a bênção. O universo é um vácuo que ama fluir, mas ele não pode preencher o que já está transbordando de entulho. Primeiro, você precisa criar o vazio. Você precisa limpar o espaço. E é aqui que a física quântica me deu a metáfora mais poderosa que eu já encontrei. O que a física me mostrou foi que o nada não existe. No nível mais fundamental da realidade, antes de tudo existir, há o que os físicos chamam de vácuo quântico. Este vácuo não é vazio. Ele é um nada que é, paradoxalmente, tudo. É um campo de potencial puro, borbulhando de energia. A todo instante, partículas virtuais, partículas de matéria e antimatéria, surgem do nada e desaparecem no nada. É um oceano infinito de possibilidades. É a matéria-prima de tudo o que existe. A ideia popular é que a consciência muda a realidade. Mas a ciência real é mais sutil e, para nós, mais útil. Agora, vamos continuar. Porque se a primeira metade foi o diagnóstico, o porquê psicológico e teológico da bagunça, a segunda metade é a prescrição. É a nossa resposta obrigatória. Se Deus é o organizador divino, se Ele estabeleceu um universo de ordem e princípios, qual é então o nosso papel? Nós temos um papel. E a falha em executar esse papel é talvez o maior bloqueio para a nossa prosperidade. Jesus nos deu a chave na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. Você conhece a história. Um servo rico viaja e confia seus bens a 3 servos. A um ele dá 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro ele dá 1 talento. Os 2 primeiros pegam seus talentos, negociam, trabalham e dobram o investimento. Mas o que o terceiro servo faz? Aquele que recebeu apenas 1 talento. O texto diz, mas o que tinha recebido 1 foi, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o seu senhor retorna, ele chama esse servo de servo mau e negligente. Eu li essa parábola por anos e sempre senti pena do servo. Eu pensava, ele pelo menos não perdeu, ele devolveu o que recebeu. Eu não entendia a lição. Eu não entendia porque o Senhor foi tão duro. Até que eu li o versículo 25, a justificativa do servo. O servo diz ao seu senhor,
Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento. Ele não agiu por preguiça. Ele agiu por medo. O medo dele é a nossa mentalidade de escassez do ato 1. E o que ele fez por medo? Ele enterrou o talento. Ele o tirou de circulação. Ele o tornou inútil, estagnado, morto. Agora, olhe para a sua bagunça. A sua bagunça é o seu talento enterrado. Deus lhe deu um talento, uma casa. Deus lhe deu um talento, um corpo. Deus lhe deu um talento, recursos financeiros. Deus lhe deu um talento 24 horas no seu dia. E o que nós fazemos, por medo de não ter o suficiente, de precisar um dia, de tomar a decisão errada, nós enterramos esses dons. Nós enterramos nossa casa sob pilhas de desordem. Nós enterramos nossa saúde sob procrastinação. Nós enterramos nossas finanças sob um caos de recibos e dívidas ignoradas. Nós enterramos nosso tempo sob uma agenda caótica e uma paralisia sem fim. A sua acumulação não é só a desorganização. É a mordomia do servo mau. Você está escondendo o dom que Deus lhe deu, em vez de colocá-lo para trabalhar, para circular, para abençoar você e aos outros. E você espera que Deus lhe dê mais? Jesus é explícito sobre isso. Em Lucas capítulo 16, versículo 11, ele nos dá a chave de toda a prosperidade, espiritual e material. Ele diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as riquezas verdadeiras a vocês? Esta é a tese inteira da nossa conversa de hoje. As riquezas deste mundo, o mamão injusto, como é chamado em outras traduções, são o seu pouco, são seus objetos físicos, seu espaço, seu dinheiro, sua carteira. As verdadeiras riquezas são o muito. São a paz, o propósito, a inspiração divina, a prosperidade real, a comunhão com Deus. O que Jesus está dizendo é que o universo opera sob a lei da mordomia e a organização é um teste. Deus quer lhe confiar as verdadeiras riquezas, mas Ele está, neste momento, observando como você administra o que você já tem. Como você pode esperar que Deus traga ordem à sua vida financeira, o muito, se a sua carteira, o pouco, está cheia de lixo? Como você pode esperar que Deus lhe dê clareza mental e inspiração divina, o muito, se a sua mesa e sua caixa de e-mail, o pouco, são zonas de desastre cognitivo? Como você pode esperar uma nova bênção, o muito, se você não tem espaço físico para recebê-la, porque sua casa está cheia do entulho do ontem, o pouco? A organização não é uma sugestão de estilo de vida, é um pré-requisito espiritual. É a sua demonstração no plano físico de que você é um mordomo fiel, pronto para receber mais. Primeiro, você organiza a sua bagunça. Você prova que é fiel no pouco. E então, Deus, pela lei que Ele mesmo estabeleceu, arruma o resto e lhe confia as verdadeiras riquezas. Mas você pode dizer: eu não tenho forças, eu estou paralisado. Eu tenho fé, mas não consigo agir. E aqui nós chegamos ao último pilar da nossa ação. A Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso não é uma contradição da salvação pela graça. Tiago não está dizendo que as obras salvam você. Ele está dizendo que as obras são a evidência da sua fé. Ter fé que Deus vai arrumar sua vida enquanto você se recusa a arrumar sua própria gaveta não é fé, é delírio. É a fé morta do servo que enterrou o talento. A fé viva, a fé que move montanhas, é a fé que move você. A sua obra é o seu ato de organização. A sua fé é a sua crença de que, se você fizer esta parte, Deus, a providência, o universo, fará a dele. Isso é a parceria da cocriação. Deus não é um mágico que vai limpar sua casa para você. Ele é um arquiteto que lhe deu a planta e as ferramentas. O seu papel é ser um co-criador com ele. Você aplica o seu toque do co-criador, ato 2, no seu tohu vabohu, ato 3. E ao fazer isso, você demonstra sua mordomia e sua fé em ação, ato 4. Você faz a sua parte. Você organiza a sua bagunça. E Deus, que não é Deus de confusão, mas de paz, vê o espaço vazio que você criou. Ele vê a ordem que você estabeleceu. Ele vê o mordomo fiel. E ele inunda esse espaço com as verdadeiras riquezas. Você está pronto para demonstrar sua fé? Você está pronto para fazer a sua obra? Se sim, comente abaixo com esta declaração: minha fé tem obras.
Agora, nós saímos da teologia e entramos na prática. Você está convencido. Você entende o diagnóstico psicológico, a metáfora quântica e o fundamento teológico. Mas você olha para sua casa e a paralisia do ato 1 ainda está lá. A montanha parece grande demais. O tohu vabohu é avassalador. É aqui que o servo inútil cometeu seu erro. Ele olhou para o talento e, por medo, enterrou-o. Nós quebramos a paralisia não com um plano massivo, mas com uma ação pequena e intencional. Sua missão hoje não é organizar sua casa inteira. Sua missão não é organizar seu quarto. Sua missão não é nem mesmo organizar seu armário. Sua missão é organizar uma gaveta. Apenas uma. Aquela gaveta de tralhas na cozinha com a qual começamos. O cérebro que sofre de paralisia decisória não pode lidar com organizar a casa, mas ele pode lidar com organizar esta gaveta. O cérebro humano é recompensado neurologicamente pela conclusão. Ao organizar uma única gaveta, você obtém uma vitória. Você prova a si mesmo que é capaz. Isso quebra a inércia. Isso gera momentum. A organização de uma gaveta lhe dá a energia para organizar um armário na próxima semana. O armário lhe dá a energia para organizar o quarto. O quarto lhe dá a energia para organizar as finanças. É a fé em ação em escala micro. É como você move a montanha, uma pedra de cada vez. Mas como você organiza essa gaveta? Você não vai apenas arrumar. Arrumar é o que você fazia antes. Arrumar é mover a bagunça de lugar. Nós não vamos arrumar, nós vamos executar um ritual sagrado de cocriação. Você vai transformar essa tarefa mundana em um ato de poder espiritual. Aqui está o ritual passo a passo. Passo 1. A intenção. Pare em frente à gaveta. Respire fundo. Não comece com raiva ou ressentimento. Comece com propósito. Diga sua intenção, em voz alta ou em seu coração. Diga: eu não estou apenas limpando. Eu estou preparando este espaço para receber as bênçãos de Deus. Estou criando ordem para que a paz divina possa fluir para a minha vida. Estou criando espaço para o novo. Passo 2. O vazio. Tohu vabohu. Tire tudo de dentro da gaveta. Cada item. Coloque tudo no chão ou em cima de uma mesa. Olhe para a gaveta agora vazia. Sinta o vácuo potencial que você criou. Esse espaço vazio é sagrado. É a matéria-prima. Passo 3. O toque. O julgamento do co-criador. Agora, pegue cada item, um por um. Não mexa na pilha. Um item de cada vez. Para cada item, aplique o toque do co-criador. Você deve fazer uma das 3 perguntas. Isto me serve ao meu presente ou ao meu futuro? Isto me prende ao meu passado de escassez? Isto me traz paz ou me traz ansiedade? Você terá 3 caixas ao seu lado. Manter, doar/descartar e realocar. Passo 4. O desapego. A fé em ação. Este é o passo mais importante. Muitos dos seus itens irão para a caixa doar/descartar. Isso ativará o seu medo de escassez do ato 1. É aqui que você aplica a fé. O desapego é o antídoto direto para a acumulação. Ao colocar um item na caixa de doação, segure-o por um momento e abençoe-o. Diga: eu agradeço pelo serviço que você me prestou. Agora eu te libero. Que você seja uma bênção para outra pessoa. Eu confio que serei provido. Este ato de abençoar o que você libera é a obra física que prova a sua fé na abundância. Você está quebrando a mentalidade de escassez em tempo real. Passo 5. O cosmos. A nova ordem. Limpe a gaveta vazia. E então, coloque de volta apenas os itens da caixa manter. Dê a cada item um lar. Crie ordem. Deixe espaço vazio sobrando. Esse espaço vazio não é desperdício. É o seu novo vácuo potencial, pronto para receber o novo. Quando terminar, feche a gaveta. Coloque as mãos sobre ela. Agradeça. Você não apenas limpou uma gaveta. Você fez uma parceria com Deus. Você executou um milagre em microescala. Você pegou o tohu vabohu e criou o cosmos. A música se torna calorosa e narrativa. Eu quero terminar contando uma história. Uma parábola moderna. Havia uma mulher chamada Ana. E Ana estava em profunda dificuldade financeira. As dívidas se acumulavam. Ela orava dia e noite por uma solução, por um milagre. Mas ela se sentia invisível para Deus. O seu contador pedia documentos para tentar renegociar suas dívidas. Mas a casa de Ana era um caos.
Papéis de anos se misturavam com roupas, caixas de projetos inacabados e memórias de uma vida que ela nem vivia mais. Ela dizia ao contador: "Eu vou procurar." Mas só de pensar em entrar naquele escritório, ela se sentia paralisada pela ansiedade. A bagunça dela estava literalmente escondendo sua salvação. Um dia, ela ouviu um ensinamento. O ensinamento que dizia que Deus não é Deus de confusão e que ela precisava fazer a sua parte. Ana decidiu parar de orar por um milagre e começar a agir para receber um. Ela decidiu que o seu escritório era o seu torro vaborro. Ela começou o ritual. Gaveta por gaveta, caixa por caixa. Ela declarou sua intenção. Ela abençoou cada item que doou, chorando ao liberar o medo de escassez que a manteve prisioneira por tanto tempo. Foram semanas. Foi difícil. Era sua fé em ação. Então, em um sábado à tarde, ela chegou na última caixa, no fundo do armário. Uma caixa que ela nem lembrava que existia. Dentro dela, por baixo de fotos velhas e cadernos de escola, ela encontrou um envelope amarelado. Dentro do envelope estava uma apólice de seguro de vida, antiga, feita por seu pai, que ela nunca soube que existia. A apólice havia amadurecido e estava ativa. O valor era exatamente o suficiente para quitar todas as suas dívidas e lhe dar um pequeno começo de novo. Agora, preste atenção. O milagre não chegou porque ela organizou. O milagre já estava lá. Ele estava apenas enterrado sob o caos. Era o talento que ela havia escondido por medo. Deus já tinha feito a parte dele. A provisão já estava na casa. Ele estava apenas esperando que ela fizesse a parte dela. Ele estava esperando que ela, com sua própria mão, com o seu toque do co-criador, limpasse a confusão para que ela pudesse enxergar a bênção que a sua própria bagunça escondia. A sua bênção, a sua resposta, a sua prosperidade, ela já está aí. Ela está enterrada sobre sua mesa, escondida na sua caixa de entrada, perdida na sua agenda caótica. A sua bagunça é o seu torro vaborro pessoal. Deus não é um Deus de confusão. A sua organização é a sua obra que ativa a sua fé. A sua missão hoje não é arrumar sua vida, é arrumar uma gaveta. Faça a sua parte. Aplique o toque do co-criador. Demonstre que você é um mordomo fiel, pronto para as verdadeiras riquezas. E então, observe com maravilhamento e expectativa como Deus cumpre a promessa dele de arrumar todo o resto da sua vida. Se esta mensagem transformou a sua perspectiva sobre algo tão simples como a sua bagunça, deixe o seu like para que esta luz chegue a mais pessoas que estão presas no caos. E comente abaixo como um ato de compromisso, como a sua primeira obra de fé. Eu começo a minha organização hoje.